Aleluias, boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos vocês estejam bem, gozando de saúde, alegria, amém, na expectativa de dias melhores. Daqui a pouco nós vamos estar juntos. Já estamos começando a ouvir alguns rumores de que nós já vamos voltar novamente a nos encontrar, nos reunir, amém? Então tudo isso alegra o nosso coração, amém, irmãos? Por isso precisamos estar orando pela nossa autoridade, por presidente Bolsonaro, pelos ministros, amém? Para que o Senhor Deus possa estar operando no coração desses homens, para que esses homens eles possam ser despertados no Espírito Santo e assim fazerem cumprir, né, o mandato ao qual está na Constituição, que é o compromisso deles para com o povo, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos estar orando, amém, irmãos? Nunca se esqueça disso. Vamos orar pela nossa autoridade, amém? Porque todas elas foram levantadas pelo nosso Deus, amém, irmãos? Muito bem. Nessa noite nós vamos meditar numa parábola, na parábola do Senhor Jesus, amém? É o nosso pão diário. Hoje nós vamos meditar na parábola dos dois filhos, amém? Vamos ver o que o Senhor tem para falar para o nosso coração nessa noite, amém? Então diz assim a bendita palavra de Deus. E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes nele. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Essa parábola é uma parábola interessante. Jesus ele sempre escolheu uma forma inteligente de levar para a humanidade, levar para o povo, né? Mostrar seu grande amor, é claro. Às vezes, se ele usasse apenas as palavras que assim ele bem conhecia, talvez aqueles homens tivessem dificuldade. Nós estamos falando dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas, conhecedores da lei. Amém, irmão? Esses homens conheciam a lei. Então, esses homens, certamente, o Senhor Jesus poderia ser bem incisivo, mas ele escolhia uma melhor forma para que eles entendessem e aquilo ficasse na sua mente por muito tempo, né, ali consumindo os neurônios dele para que eles pudessem ter a resposta mais rápido e, como diz a palavra, se arrependerem. Amém, irmãos? Mas Jesus aqui, então ele fala sobre dois filhos. Ele compara uma classe de filhos que são os judeus, os fariseus, os sacerdotes, os levitas, homens que conheciam a palavra de Deus. E um outro segundo grupo que eram os publicanos, as prostitutas, as meretrizes, né? E nós podemos dizer os gentios, de um modo geral. Amém, irmão? Então havia essas duas classes. Amém? Então, aí Jesus se reporta para estes homens através dessa parábola em que o homem tinha dois filhos. Ele deu a mesma incumbência que era trabalhar na vinha. O primeiro disse: Sim, senhor, e não foi. O segundo disse: Não, senhor, mas foi arrependido, mas foi. Amém? Então a gente começa a entender que nós somos esse segundo filho. Amém? Nós, os segundo filhos que recebemos o Evangelho, não é verdade? Por parte do Senhor Jesus. A palavra de Deus entrou no nosso coração, já que nós não éramos judeus, nós não somos judeus. Hoje nós somos considerados povo de Deus. Amém? Mas nós somos essa segunda classe que ouvimos a mensagem, entendemos, nos arrependemos e estamos prosseguindo perseverantes na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, louvado seja o nome do Senhor. Ao passo que aquele primeiro grupo, que eram os judeus e os fariseus, amém, os levitas, esses homens ouviram, mas eles não creram. Nem quando o apóstolo João, nem quando João Batista anunciava o evangelho, esses homens, muitos deles não se converteram. Aí Jesus, ele traz essa parábola, fazendo com que esses homens viessem a refletir
e, na medida do possível, se arrependesse e ainda voltasse para o Senhor, porque o Pai está sempre com os braços abertos. Amém, irmãos? Então, eu digo para você nessa noite, se você ainda não recebeu, se você ainda está com o seu coração endurecido em receber a palavra do Senhor, faça como os publicanos, faça como as meretrizes, né? Faça como os gentios, como nós, amém? Que recebemos de bom grado a palavra do Senhor e continuamos perseverantes na palavra, amém? E isso traz para nós o quê? Isso traz para nós é que nós um dia nós assumimos um compromisso com o Senhor Jesus, amém? Foi o quê? Receber o Espírito e ser fiel, amém? Nos arrependendo de algumas ações que nós começávamos a entender que não estava de acordo com a palavra de Deus, a gente se arrepende, a gente persevera e continua junto com Cristo, amém? O autor e consumador da nossa fé, aquele que tem preparado para mim e para você a eternidade, amém? Então esse é o prêmio daquele que ouve a palavra, recebe e persevera nela, é o que? É a eternidade, morar na eternidade. Essa vida é passageira para todos nós, justos e injustos, todos nós viveremos esta vida, morreremos, o juízo, aí daí para frente, ou com o Senhor, ou então com Satanás e seus anjos, amém? E nós estamos escolhendo a melhor parte, que é com o Senhor, amém? Para isso precisamos ser perseverantes, não podemos desistir, não podemos retroagir, não podemos, temos que avançar, amém? Avançar é ser perseverante na palavra, louvado seja o nome do Senhor, amém? Mas, ao mesmo tempo, nessa noite também, eu quero trazer uma reflexão para o seu coração, para que a gente comece a meditar até em algumas colocações que nós fazemos, mas nós não cumprimos, não é verdade? A gente observa que muitos, que eram nossos irmãos em Cristo, um dia eles receberam Cristo Jesus, mas eles retroagiram, eles desistiram do Senhor. Então eles disseram um dia sim, depois de um tempo eles desistiram e passaram a dizer não. Parece que houve um conflito na sua mente e algo fez com que ele mudasse de ideia. Amém? Hoje para nós. Então, hoje, muitos de nós dizemos assim, né? A partir do ano que vem eu vou perder peso, não é verdade? Você se compromete consigo mesmo, mas quando chega no ano seguinte, você não faz nada. Você não faz nada. Então, na verdade, você não está sendo fiel com aquilo que você está falando, amém? Aquilo que você um dia você disse para si mesma que você ia fazer, mas você não prosseguiu na sua decisão. Eu chamo a atenção, é da sua decisão, das nossas decisões que nós temos tomado com Cristo, e eu estou fazendo uma analogia para que nós possamos entender e perceber que aquilo que nós dissermos, nós temos que ser fiéis até o final, amém? Mais um exemplo, às vezes nós dizemos assim também, olha, não, próximo ano eu vou estudar, ou a partir do meio do ano eu vou estudar, e chega o meio do ano e você, parece que você esquece, parece que dá um apagão no na sua mente, na sua memória, amém? Que você parece que entra em dúvida e você esquece. Falta o quê? Fidelidade naquilo que você está se comprometendo. Eu vou sempre repetir a falta de fidelidade naquilo que nós estamos falando, amém? Alguns dizem assim, algumas pessoas que se drogam, quer ser droga lícita ou droga ilícita, como álcool. O álcool até então ainda é uma droga lícita. Tem as drogas, a cocaína, outras, né, já são ilícitas. Então algumas pessoas até elas dizem para si mesma, não, a partir do meio do ano eu vou parar com tudo isso, isso não vai fazer mais parte da minha vida, eu quero ser um novo homem, uma nova criatura, eu quero ter um trabalho, eu quero ser um homem digno. Ele reconhece tudo, que quando ele deixar essas coisas, ele passará a ser um homem digno, que tem uma dignidade, não um homem que vai viver como um lixo, um homem vivendo na dependência de A ou de B, amém? Um homem que vai ter um trabalho, vai ter uma dignidade. Então ele pensa, ele tem vontade, mas chega o período, ele esquece de tudo aquilo, ele permanece no mesmo estado. Não é fiel com a palavra que ele diz para si mesmo. Amém? E eu fico pensando, se você não é fiel com o que você diz para si mesmo, como que você vai ser fiel com Cristo Jesus? Como? Amém? Tem mais uma ainda. Algumas pessoas dizem assim, olha, no próximo ano eu vou me comprometer em ler a Bíblia todinha. E chega o próximo ano, você não lê nem 3 capítulos, você não lê nem um livro, você não lê. Amém, irmãos? Então o que? É você não ser coerente com aquilo que você está dizendo que você vai fazer. Precisamos
Precisa haver coerência daquilo que eu falo com as minhas atitudes. Meu irmão, essas coisas têm que estar caminhando, olha, lado a lado. Eu tenho que ser um homem coerente, eu tenho que ser um homem diferente, eu tenho que ser um homem que tenha um caráter em Cristo Jesus, um homem com um caráter amadurecido. Eu preciso crescer, amém, irmãos? Tem mais ainda. Diz assim, olha, próximo ano eu terei compromisso com o Evangelho. Termina você. Não se envolve em nenhum trabalho na igreja, você não se envolve com o evangelismo, você não se envolve nos ministérios, você nem ir na igreja para fazer nada, às vezes você não faz. Olha que contradição que nós criamos em nós mesmos. Amém, irmãos? Precisamos ser o tipo de um homem que diga: a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Então, o que nós temos que estar tomando cuidado é que todas essas colocações que eu faço, que vou fazer e que eu não faço, eu tenho que começar a ter o discernimento que o inimigo está operando em minha vida. De alguma forma ele está operando. Porque eu tenho vontade, mas não faço. Amém? E pior que não é coisas ruins, são coisas boas, coisas agradáveis para a sua vida. Mas nem isso o inimigo te permite. Você precisa ser liberto, amados irmãos. Precisa ser liberto. Assim, próximo ano eu não serei mais impaciente. Serei uma pessoa que vou tentar ser paciente. Vou tentar ter o controle do meu domínio. Eu vou ser um homem perspicaz. Vou ser um homem mais agradável, um homem mais flexível. E você permanece do mesmo jeito ano. Entra anos, sai anos. E você permanece no mesmo estado. Amém? Diz assim, ó. Próximo ano eu vou cuidar da minha saúde. Olha, cuidar da sua saúde, fazer um exame de sangue, fazer um check-up. É de fato que hoje a situação pública, né, os médicos públicos, os hospitais públicos não tão fáceis, né? Mas o que eu quero chegar é o compromisso. É o compromisso. Amém, irmãos? Então a gente observa lá no passado os sacerdotes, os escribas, os levitas, os judeus propriamente ditos, né? Esses homens, eles liam as escrituras, eles conheciam as escrituras, eles sabiam que o Messias iria vir. Negligenciaram. Não adianta então você ler, você tentar desenvolver, você tentar crescer, mas quando chega a oportunidade de você fazer isso, você volta atrás, você regride. Amém? Jesus, para o perdido, para o pecador, para o doente, ele está sempre dando oportunidade. Nunca vai cessar de dar a oportunidade para você voltar para ele, nunca. Mas é preciso que você decida e você persevere, amém? Não como esses exemplos que eu dei, você toma uma decisão e depois você não cumpre, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, que a paz do Senhor fique com você nessa noite, que isso venha trazer uma nova mente, que transforme a sua mente, né? Uma metanoia, e você possa ser diferente naquilo que você diz com o que você faz. Amém? Você seja coerente com o que você diz, com o que você faz. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, nesta noite. Ó Deus, eu te clamo, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha visitar, ó Deus, teus filhos, ó Deus, que o Senhor venha trazer a memória dos seus filhos, ó Deus, que ele tem que ter compromisso com aquilo que ele fala, ele tem que ser fiel, ele tem que ser perseverante, ele tem que insistir, ele tem que lutar, ele tem que ter ânimo para que ele possa vencer os obstáculos. Por isso, ó Deus, coloca teu espírito, que teu espírito seja sempre avivado, trazendo a memória dos teus filhos a importância de ser fiel e cumpridor daquilo que nós falamos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.